Fala, malta! Primeiro deck profile aqui do canal. E hoje vai ser um deck de Fire King Snake Eyes, que também usa a Engine de Azamina. Esse deck é de um amigo nosso aqui de Viseu, é o Sam Monteiro. Ele joga aqui nas locais. Então, malta, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixarem o like. E comentem também para eu saber o que mais vocês querem ver aqui nos próximos vídeos. Então aqui está o meu Fire King deck, um dos meus decks favoritos. Temos então o antigo Garunix, é meu brick, mas é muito importante com a nova carta Vulcanix. Temos dois Sacred Garunix, geralmente a gente só joga um, mas se um está banido, tu não podes jogar mais o jogo e ele permite jogar literalmente, então tu precisas mesmo de dois. O 3 Kirin, este é mandatory, não há discussão a fazer. Kirin é um das melhores cartas também. Só uma Arvata, antigamente joguei 3 Arvata e um dos meus cartas favoritos também. Mas com a Vulcanix, as coisas assim e a Azamina, precisei de tirar cartas e fui o Arvata. Depois, 3 Vulcanix, the best new starter do deck. Literalmente faço a Field Spell of Fate e permite também de fazer invocação do antigo. Não é realmente forte. 2 Ponix, também gostamos de jogar com 3, mas infelizmente precisei tirar um, é triste. Depois, 3 Diabol Star, agora o preço já é muito mais baixo, então já está no deck, os 3. Excellent Starters também, para dar acesso no Azamina, Snake Eyes, Fire King, faz literalmente tudo. Falamos do Snake Eyes, temos um Flombers, um Moco, um Mash, um Poplar, os rácios muito normal. Depois temos Entrap neste deck, temos 3 Ash Blossom, 2 Ogre, 3 Veiler e também no final temos 3 Imper. É um deck a 42, então é 11 Entraps num deck a 42, é mais ou menos ok. E geralmente quando você joga com ele, você consegue sair com mais ou menos com quantas hand traps na mão, na primeira mão? Uma, dois. E alguma vez, com este deck, em coisa que eu gosto muito, que alguma vez tu não precisas de traps. Já comecei a ter um Kirin mais o Garunix, mais qualquer other Fire King card. Por exemplo, Monster. Por exemplo, isto. Literalmente, isto na mão e considerar como traps. Tu faz o Kirin, destrói o Ponix, então o Garunix vai entrar, o Garunix vai destruir mais um Kirin, que vai dar Reborn ou Fire King que foi destruído, destrói uma carta e porque neste caso era um Ponix, tu vais comprar mais, tu vais adicionar mais uma carta. E depende do que é que tu queres e precisas. Nesta situação eu prefiro adicionar uma Skyburn. É assim que tu já tens 3 monstros e uma spell que diz target os 3 e partir 3 cartas do oponente. Tu já partir um e tu já podes partir mais 3. É muito interessante. Eu gosto muito com este deck. Depois nas spells, 2 Island, já encomendei um Corsair, estou à espera. Um Sanctuary, mas se a Sanctuary é maior que Island, se tu compras uma Island, não é grave. Se tu compras os dois, é muito grave, então é por isso tu preferes jogar um, dois. Um bom, 2 má. Porque comprar isso não é grave, comprar isso sem isso é mais grave, então é complicado, mas este é o maior rácio possível. Mas não é melhor, por exemplo, rodar só um e diminuir a chance de ele vir na mão? Porque se é por exemplo, que é o rácio comum de gente joga, se tu comprar isto, esta carta vai ser inútil. Porque tu vais ativar sem meter um dedo dentro do deck. Tu vais perder uma carta, digamos assim. Então é por isso que jogo 2 a 1. Depois um Skyburn, gosto muito desta carta, com um Circle também. Muita gente não joga esta carta, mas esta carta é muito forte. E Monster Reborn, mais uma destruição no Fires, de qualquer Fires, muito forte. Temos depois, na parte de Diabol Star, 3 Wanted também, o preço já mais baixo, então posso comprar. Uma original, também muito interessante e importante no combos. 2 Deception, que vou vender. É muito caro esta carta. Eu depois vou tirar da parte da Azamina e vou meter mais Bonfires, coisa assim. Vou ficar com a parte de Diabol Star porque é sempre consistência e mais draw. E o Wallets Azamina também, vou fazer a fusão que é também obrigatório. O rácio mínimo é isso. Este é o rácio que normalmente a gente joga para budget, mas um segundo não é
Não é grave, é muito bom. Depois, no extra deck, temos um Mu e um Sylvia, e eu acho muito normal, tu não jogas os dois são maus. Um Zombie Vampire, um Garunix e um Coach. O Coach já comecei muitas vezes, deck muito interessante para o time, muito interessante para comprar a parte de Azamina, Wanted, muito forte. O Garunix também, der solução, mais Monster Rebound quando anda destruído, para fazer o attack é muito forte. A Zombie Vampire também já consegue mandar no graveyard o Snake Eye Oak e o Ponyx. Então vai invocar o Oak, que vai reborn Ponyx, e é daqui que pode jogar o jogo normalmente. E também sem dar cartas no oponente para ver o que ele está a jogar, pode ser interessante alguma vez. Depois um Goddess para tirar os Towers, um Embleway com uma Promethean, isto sempre juntos neste deck. Eu não jogo o Zilantis e o Raging Phoenix, porque eu não gosto muito deles. O deck já tem muito facão de fazer Oteca, não preciso mais. Um Dark, um Mita, para ter mais accessibilidade na Promethean, ou também mais accessibilidade na ASP. Sunlight Wolf e Chimera, para fazer mais combos de destruição, reciclar cartas no grave. Um IP para fazer um SP e o Anima também, para fazer os combos. E é um X-Rate muito clássico nas links, é mais o Aspartic XYZ que é mais strange, mas jogável. Depois temos um side neste deck, temos um Kirin mais um Scattershot para o time. Porque não só o Scattershot? Porque o Scattershot é um Pyro, então não posso mandar com um Garunix, preciso do Kirin. Com o Kirin, quando ele é destruído, manda qualquer Fire no grave. Ao momento também, há muito tempo, joguei também a Barrier Statue de Fogo, então fiz literalmente um Lock Fogo, mas era meh. Depois, mais 3 Droll, se eu preciso mais de Entraps no side. Não gosto muito mais de Stun, então muito Spell Removal. Não gosto de Stun, mas estou a também jogar Stun com Dimensional Barrier, muito importante nestes formatos e ainda mais com os Raziel que vão chegar. Só usa contra o Tempai, né? Não é só Tempai. Há muitos decks que estão fracos com esta carta. E o Raziel vai ser um deles. E depois também uma Floodgate que eu gosto muito de jogar, que toda a gente não conhece. É mais ou menos um Skill Drain, mas diferente, sem pagar Life Points. E quando um monstro efeito foi ativado, na resolução, a target ganha 1 counter. E quando a carta tem 2 counters, todos os monstros no campo são negados e ninguém dos jogadores pode ativar efeito monstro no campo. Fire King não precisa muito efeito monstro no campo, é mais graveyard ou mão, é por isso que esta trap não é tão chato. E se é chato, temos sempre a nossa amiga Diablo Star para tirar a carta do campo. Então temos Imperm, Ogre, Kirin, Ash, Poplar. We all have bad hands. É jogável. Não mostra um Poplar. Se ele não tem um Imperm, tem um Kirin. Poplar vai adicionar o original. Aqui realmente vai ser complicado de dar acesso a tudo Snake Eyes e Azamina Engine. Aqui vai ser mais um combo mais Fire King. Mas já tem 3 entraps, que é já muito interessante. Um Ponyx. Vou fazer mesmo o efeito do Poplar, Shining com Shining 2. Place. Adicionar o Sanctuary. Ativar o Sanctuary, que vai meter a Feed Spell. Depois Feed Spell é feito, destrói o Ponyx. Adicionar o Garunix. Garunix é feito. Aqui nesta situação, porque já tem o Kirin, vou destruir o Volcanix, que vai invocar o Anti-Garunix. E let's go gambling, I guess. Fazer um XYZ. Zombie Vampire. Vou fazer o efeito dele, tirar o material. 1, 2, 3, 4. Perfeito.
Vulcanix. Efeito da Vulcanix. Vou partir o Kirin. Vou adicionar o Arvata. O Kirin efeito. Vou invocar o Arvata. Esta mão é muito complicado. Vou ser efeito da Wanted. Target este. Deito em baixo. Comprar uma carta. Decididamente, não tenho sorte. Ok. Link 3 into Promethean. Promethean dá Reborn do Arvata. Setar a Impan. E infelizmente nesta situação vai ser só 3 entraps, mais uma Arvata que vai partir a Promethean, que pode dar Reborn dos Garunix. E ela também é interação no turno do E oponente. depois no Graveyard posso fazer uma invocação em mais, sim. Depois o Garunix, que eu posso partir um Kirin se eu quero partir uma carta. Eu posso partir também um Ponix se eu quero follow-up. Não, o que quero dizer? O Ponix já foi destruído. O Ponix já está na mão. Então ia partir o Kirin. Assim posso invocar back um level 8. Se eu quiser fazer o Sanctuary para fazer uma XYZ Summon. Fazer o Eternity. Esta mão menor é muito forte, mas... Então... Island... Ok... Why not? Double Island... Draw Phase Wanted... Ok, isto vai ser mais... Mas vai ser mais maior. Attack... E aqui o combo vai ser maior. Special Summon... Setar... Deception... Deception Effect... Cost da Ballstar... Fusion Spell... Fusion Spell Effect... Invocar a Mu... Mu Effect... Adicionar Original... Sinful Spoils Snake Eyes... Effects da Spell... Mend Back... Spell... Faz uma fusão com o Original... Invocar o Minigate. Depois, Effect da Spell. Target a Diabolstar. Meter no bottom do deck. Adicionar Snake Eye Ash. Normal Summon Snake Eye Ash. Poplar. E a partir daqui é full combo. Posso fazer Island. Vou fazer partir o Vulcanix. É um deck meta, você já sabe o que este deck faz. Mais ou menos o board vai ser isto, com todo o resto no grave.